Olá, pessoal. É um prazer tê-los conosco em mais um Pitar Podcast. Eu sou o Bia. Eu sou o João Ricardo Camilo. Hoje o assunto, como sempre, está também interessante. Nós vamos discutir sobre a inteligência artificial e como ela está presente na nossa rotina. Já uma coisa que era pensada para o futuro, já cai constante no nosso dia a dia, né, João? Tem ficado cada vez mais comum uma frase, Bia, que o futuro foi ontem. Então, a gente acompanhar essa velocidade, claro que é um desafio, mas é dela ter muita oportunidade. Ao passo que a tecnologia foi evoluindo, as pessoas começaram a temer a perda de empregos, a criação de outras vagas, mas a preparação para isso é fundamental, até porque a gente está cada vez mais focado em criatividade, em outras habilidades, somando então as habilidades que vêm junto então a inteligência artificial e outras tecnologias. Mas para aprofundar e a gente mergulhar nesse tema, que eu já te convido a fazer parte conosco desse Pitar Podcast, vou chamar nossas convidadas. Uma delas tenho certeza que você já conhece, a Juliana Galvão. Ela é engenheira de produção e especialista em gestão de produtos e negócios. Atua como professora de graduação e pós-graduação nas matérias de empreendedorismo, planejamento estratégico, marketing e também gestão empresarial. Ela também trabalha em organizações voltadas para a gestão de micro e pequenas empresas. Bem-vinda de novo, Ju. Muito obrigada, João. Um prazer estar com vocês novamente. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada. E nós estamos aqui também com a Gabriela Barbosa. Ela é administradora com pós-graduação em gerenciamento de projetos e certificação como Product Manager pela PM3. Falei certo, Gabriela? Sim. Há quase 10 anos ela se dedica integralmente à área de produtos, buscando constantemente melhorias e contribuições para o desenvolvimento da área em que trabalha. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Gente, que velocidade que essas coisas estão indo, né? Ultimamente, no ano passado, veio até um manifesto de grandes empresários por um maior controle, ou melhor, uma pausa na evolução dessas tecnologias, até que a gente consiga adequar isso ao mercado de trabalho. Alguns termos, para muita gente, pode até ser novidade. Para outros, apesar de já ter ouvido, muitas vezes não sabe cada detalhe, aprofundar sobre esse tema. Ju, vou começar com você que está acostumada. A Gabi está iniciando o nosso podcast. Bem-vinda mais uma vez, viu? Mas eu fico pensando, muitos dos nossos jovens que estão acompanhando o nosso Pitar Podcast de hoje, eles trabalham em grandes empresas. Você tem uma atuação nessas micro e pequenas empresas. Por lá, já tem chegado também essas novas tecnologias? Já faz parte, então, de uma realidade de quase todos os ambientes? Sim, já faz parte, mas não tão acelerado quanto é nas grandes empresas. Por quê? Porque o recurso financeiro do micro e pequeno empreendedor não é tão alto quanto dos grandes. Mas existem ferramentas que o empreendedor é esperto. Ele consegue ir lá procurar e entender o que acontece, que eles podem trazer de forma menos onerosa para o negócio deles com o ChatGPT, né? Que consegue trazer conteúdos para as redes sociais, consegue trazer algumas informações que podem adaptar a estratégia de negócio, a ajuda de tomada de decisão. E isso é uma coisa gratuita que eles conseguem adaptar para o negócio. E também tem outras funcionalidades que a inteligência artificial pode ajudar na criação de imagens, de vídeos que atraiam o público-alvo para dentro lá do negócio deles. Então, eles fazem na medida do possível, que é dentro do orçamento que eles têm nessa parte. Agora, para já chamar a responsabilidade de quem está acompanhando, dá para dizer que nessas... Deu para entender que nas micro e pequenas empresas é uma adaptação, um processo que está levando aí, está caminhando. Nas grandes empresas, dá para dizer para as pessoas que já é uma exigência ter um mínimo conhecimento sobre essas tecnologias? Com certeza. O mercado ele é seletivo. Se você não se adapta àquela tecnologia que está vindo para ficar à frente do seu concorrente, o mercado te elimina. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais inteligência que consegue maximizar a produtividade, né, tirar os trabalhos repetitivos de dentro da indústria ou então da empresa maior, tanto faz serviços ou produtos, é melhor para a produtividade deles e resultado, né, porque a empresa grande visa o maior resultado possível dentro das menores condições. Gabriela, a Juliana está contando aqui, né, o universo em que ela trabalha, das pequenas empresas. Você está há quase 10 anos dedicando aí à área de produtos. A inteligência artificial tem impactado a sua profissão, as funções que você exerce?
Eu vejo ela como um fator que soma ali no nosso dia a dia, né? Então, como a Judy trouxe aqui, que a gente consegue substituir alguns trabalhos que são mais repetitivos, e aí a gente fica com um tempo mais livre para fazer aquilo que só o humano sabe fazer, né? Então, numa tomada de decisão, ali um pensamento mais crítico, eu acho que ele veio para somar. Quando a gente fala de inteligência artificial no mercado de trabalho, é comum vir na nossa cabeça aqueles robozinhos, né, que vão substituir a frente de trabalho. Mas eu vejo por um lado de soma mesmo, sabe? Acho que a gente tem que estar pronto, e as grandes empresas e as pequenas também têm que correr atrás, porque, como você disse, o futuro foi ontem, né? E trazendo um pouco dessa realidade dos pequenos e microempreendedores, a IA pode fazer para eles, esses pequenos, as características deles são que o próprio dono ele tem multi-atividades ali dentro. Então, às vezes ele é o caixa, às vezes ele é o próprio marketing, às vezes ele faz tudo, ele está se desdobrando. E a IA ela vem para facilitar isso para ele, né? Então, ele pode programar um post, ele pode deixar ficar mais livre para o que realmente mais importa. A gente, lembrando, quando eu estava no ensino fundamental, enfim, que a gente discutia muito nas aulas de filosofia, história, quanto que os cargos iam mudar. Então a gente discutia muito a demissão em massa, porque aquele emprego em específico seria trocado por máquina. E a gente estava... Isso, e eu ficava pensando, a gente estava falando de coisas tão específicas hoje, quase qualquer área tem um impacto já dessas novas tecnologias. Você trouxe uma coisa muito legal, que você falou que hoje a gente perde menos tempo com ações repetitivas, e aí a gente traz de novo lá a Revolução Industrial, que o pessoal vai lembrar das aulas de história, para focar em coisas que só a gente consegue dar aquele toque. Criatividade, estratégia. Aí pensando nisso, Gabriela, eu queria que você me contasse que momento assim da sua carreira, que eu fico imaginando lá na faculdade, talvez, não sei se já comentava ou se era um tema mais novo. Que momento que você percebeu que teve uma viradinha de chave ali, que essas coisas foram surgindo e falou assim, ó, tá chegando aqui. Não, na faculdade ainda não tinha, é um tema bastante mais recente, né? E eu vejo que, acompanhando mesmo, como a minha área é uma área que ela é muito dinâmica e ela traz muita tecnologia, quando as grandes empresas trouxeram os resultados positivos da IA, da inteligência artificial. Então, acho que foi aí que a gente começou a olhar e falar, o que ele está falando? O que está achando de GPT? Como que a gente pode usar isso? E aí a gente começa a usar primeiro para o pessoal, né? Então, assim, antes de levar para o profissional, para a gente tentar entender o que a ferramenta ali pode nos trazer. E aí, pensando em quem já aproveitou a oportunidade, né, Bia? Ô, Ju, vou jogar a resposta para você agora. Conta pra gente, quais são as profissões, quais são as áreas que estão mais emergentes agora? Pensando já há uma necessidade de pessoas preparadas, eu não sei se esse mercado está preparado para atender essa demanda que está tendo já, as grandes empresas principalmente, mas também as pequenas. Tem alguma área que deu um boom e a galera está tentando acompanhar e pode ser uma oportunidade para quem está acompanhando? A área que mais tem sido revolucionária, vamos dizer assim, é a parte de análise. Todo analista que está tentando ingressar nesse mercado de trabalho vai se dar bem, tanto para tecnologias como para sistema de informação. Toda pessoa que consegue analisar os dados e a inteligência artificial nos dá, vai se dar bem no mercado de trabalho e também tem tendências a subir de carreira, subir de nível de carreira, porque alguém tem que interpretar esses dados, né? Não basta saber jogar o prompt lá bonitinho, certinho, que se você não sabe analisar, não tem como utilizar da maneira correta. Você pode dar a melhor ferramenta, a melhor inteligência artificial, mas se o profissional não está preparado para analisar ali, não tem como aproveitar de tudo que a ferramenta nos proporciona. E pensando nessa preparação profissional, ainda existe, como o João falou, essa questão do medo, da substituição do trabalho pela parte de automação. E aí, como que vocês lidam com esses profissionais que às vezes têm receio de algumas mudanças? Se a gente voltar no tempo, né, da época da Revolução Industrial, principalmente na terceira, a gente viu que teve uma troca de serviços humanos por máquinas. Só que o mercado e a maneira de trabalho, ela é adaptativa também. Muita gente ficou com medo de perder emprego naquela época pelas máquinas. E hoje parece que a gente voltou na Revolução Industrial, né? Mas não. Os profissionais eles precisam estar ali porque alguém precisa operar. Basta a gente, como colaborador ou prestador de serviço, entender que
nós também temos que evoluir junto com as tecnologias. Então, a busca por conhecimento é muito importante para que você não perca aquele seu emprego ou então que você não fique para trás do mercado. Porque vai que algum dia você sai da empresa que você está hoje, você precisa estar bem qualificado para conseguir alavancar outra carreira profissional, né? Então, o mercado ele é adaptativo, mas é claro que a gente tem que tomar cuidado com essas questões éticas de que é preciso preservar o trabalhador que já está ali. Então, eu acho que é o maior desafio das empresas hoje, é entender como que eu vou realocar esse profissional que já está comigo aqui, para que ele não fique desamparado. Falando em ética, né, eu fico pensando que é um tema que vem muito em voga agora, pensando nessa questão de inteligência artificial, em quantos dados estão inseridos nisso. Qual que essas empresas têm se relacionado, então, com essa questão de há um limite, quando esse limite é ultrapassado, o que acontece, como evitar ultrapassar esse limite? Então, esse limite, eu acho que o pessoal do RH hoje está com esse desafio constante na vida deles, né? Quanto mais o RH consegue trazer o profissional para dentro dessa imersão de tecnologia, eu acho que é o caminho. Mas, assim, esse princípio ético ele sempre existiu também dentro das empresas, né? É preciso preservar o seu capital humano ali, porque ainda não tem como existir trabalho sem o humano operando ali. Então, é necessário que, desde o pequeno empreendedor até o maior, pensar nisso. Eu não posso negligenciar o ser humano que está ali. A tecnologia com a inteligência artificial, ela vem para parecer humano, não para tomar o lugar dele. Então, o princípio ético é um dos primeiros fatores que tem que ser levado em conta ali. Tem uma coisa interessante que a Juliana falou e que a gente sempre bate na tecla aqui do nosso podcast, que é a questão da formação contínua, né, João? Sabendo aí das muitas mudanças que já estão ocorrendo, que vão acontecer no futuro, o melhor é me preparar com qualificação, buscar conhecimento contínuo para continuar inserido no mercado de trabalho. Isso, é se adaptar, né? Esse mercado é adaptativo, então a gente tem que se adaptar ao novo e buscar sempre conhecimento para não ficar para trás. Eu fico imaginando assim, mais uma vez, né? Quantas vezes já foi falada essa palavra aqui, desafio. Mas, Gabriela, compartilha um pouco dessa rotina, assim. Eu fico imaginando que além do expediente ali, tem toda uma preparação até, não sei se você já faz algum curso e tudo mais, para continuar a conversar essas tendências. Porque eu fico imaginando que elas evoluem também muito rápido, né? Sim. Como é que faz? Eu gosto muito de acompanhar as grandes empresas, né? O que eles estão trazendo para cá. Então, assim, tem o Diogo Barreto, que é o CFO do iFood, e ele traz muitos insights sobre a inteligência artificial e como eles têm usado isso no dia a dia. Então, eu acho interessante porque, por exemplo, quando a gente vai lá pedir uma refeição no iFood, a gente olha a foto. Então, por trás ali daquele aplicativo, possui uma inteligência artificial que vai orientando aquele pequeno restaurante para ele melhorar a foto, para ele trazer mais conversão para ele. Então, eu acho isso muito curioso. Então, uma forma de estar sempre ali buscando acompanhando essas grandes empresas que eles têm trazido de bom para esse tema. E tem muita gente que ainda tem resistência. Às vezes as pessoas, assim, de maneira geral, que não trabalham diretamente com o uso dessas ferramentas já, às vezes vai trocar uma ideia, a pessoa tem resistência. Como é que funciona no dia a dia? Até mesmo em casa, assim, por exemplo, chegar alguém mais velho e falar desse papo, a pessoa vai falar, o que você está falando? Isso aí eu acho que não existe ainda não, ou não é legal. Existe essa resistência ainda? Existe, ela existe. E ela chega a ser engraçada, né? Quando a gente começa a falar, então vou falar com uma pessoa que não tem experiência, com a minha mãe e tudo mais, por exemplo, fala assim, olha mãe, você pode pedir qualquer coisa aqui pro ChatGPT que ele vai te trazer. Que tipo de assunto? Você quer hoje saber qual é um restaurante para você pedir uma comida. Se você for olhar no Google, ele vai te trazer vários restaurantes, você vai ter que entrar um a um ali para você ver qual que foi a qualificação deles pelas pessoas. Você colocando no ChatGPT, ele já te traz, olha, o restaurante A, ele teve uma avaliação em relação ao atendimento, ao bem e tal. E aí, isso lá, por exemplo, uma pessoa mais velha, você quer fazer uma atividade física. Ele consegue ali te direcionar o que você tem que fazer e tudo mais. Chega a ser engraçado. Não vou fazer a minha culpa. Vou fazer só a minha culpa. Porque eu falei pessoal mais velho, só que eu tive a primeira experiência
com o ChatGPT na semana passada e fiquei completamente surpreendido, viu? Uma experiência muito bacana. Precisava de algumas informações referentes a teorias da comunicação e ele me trouxe resumido, claro, que dá para entender, igual a gente já falou aqui na mesa do Itaú Podcast e em outras situações. É um complemento, né, nessas atividades. Então, ao invés de eu perder um tempo abrindo 1000 PDFs, ele me trouxe resumido para dar o próximo passo ali com aquelas informações. Mas eu fiquei surpreso. Já usou, Bia? Já usei e auxilia muito na parte de escrita de projetos. Que às vezes fiz um monte de editais e aí é aquela coisa, nossa, para cada um eu tenho que pensar numa estratégia, numa justificativa. Então o ChatGPT tem me ajudado nisso. E a Gabriela falou um negócio aqui interessante. O João sempre fala que eu sou crossfiteira, que eu faço iniciativa. Uma das habilidades. Uma das habilidades. Mas ele também está todo envolvido aí com academia, né, João? Hoje forte. Tá firme forte? Continua a pergunta, Rubinho. Muita pressão. É porque, Gabriela, trouxe a questão de atividade física. O ChatGPT te auxilia. Já não é uma boa pra gente usar? Será que vem aí minha disciplina para continuar firme e forte e não ter vergonha de responder que eu não tô indo? Mas... Eu imaginei, quando você deu a piada, eu imaginei. O João não está tão focado. Vou falar com a edição depois, acho que essa parte não vai no ar, não. Se for, é porque o pessoal não consegue convencer o pessoal. Mas eu fico pensando o quão vai além, né? Além da nossa vida profissional, até a vida pessoal acaba sendo interferida nessas novas tecnologias. Eu acho que a gente tem muito a aprender com essas tecnologias, hein, Rubinho? Eu queria saber da Juliana se ela faz muito uso da inteligência artificial, não só na parte profissional, mas também no seu dia a dia e no cotidiano, na vida pessoal. Já aprendeu uns hacks assim? Compartilha umas dicas aí pra gente. Assim, o ChatGPT ele vai te entregar de maneira ampla. Então, quando a gente for pesquisar, é que nem a lei da atração, não sei se vocês conhecem, tem que especificar tudo que você quer. Ah, eu quero um carro, quero carro vermelho, 4 portas, do ano X e tal. Se você pedir para o ChatGPT, eu quero um treino de posterior de coxa para fazer 3 séries de 15 para evoluir tal músculo, ele vai te dar esse treino. Então, quanto mais você conversa com seu melhor amigo lá, que é o ChatGPT, ele vai te dar as informações que você quer certeira. Se a gente colocar muito amplo, ele vai trazer tudo que é aqui de banco de dados, né, que a inteligência tem. Mas se você especifica o que você quer, isso para tudo, não precisa ser só para treino, né? Ele vai te dar mais específico ainda. Então, isso que a gente chama de prompt, né? Que é o comando que você insere na tecnologia e vai te responder. É saber dar o comando, então. É saber falar com ele ali, ó, amiguinho, eu quero isso, isso e isso aqui para eu conseguir realizar tal coisa. Quanto mais específico você for, mais informações específicas te dá. Eu só fiquei com uma dúvida aqui ao longo dessa conversa. A gente trouxe esses termos, ChatGPT, a própria inteligência artificial, que é o tema dessa conversa de hoje, mas só para entender. A inteligência artificial está acima do ChatGPT, ela faz parte, é um complemento. Como é que funciona essa separação? Existe essa divisão? Não, o ChatGPT é uma inteligência artificial, uma das. Uma das várias que existem. Quais seriam as outras assim, que vocês poderiam... que está mais no cotidiano já da rotina? Esse do Google, né, também vem evoluindo bastante. Acho que são as duas principais para a galera poder explorar. Aí eles trazem um ponto que ela também tem me ajudado. Eu tenho 2 filhos e à noite eu tenho que contar historinha, né? Então chega aquela hora que a historinha já não é dos 3 porquinhos e já quer coisa nova. Já quer uma coisa nova. Então, até uma provocação para minha filha, então, no caso, ela assim, o que você quer ouvir hoje? Qual historinha? Então, eu quero uma historinha de uma menina que foi à escola e ela começa a me falar e eu vou escrevendo no chat e ele me conta uma historinha lá e eu leio para ela. Então, é uma outra parte boa também que acho que o pessoal pode explorar bastante. Os pequenos já inseridos nessa realidade. Outra ferramenta legal que eu acho que todo mundo vai passar por ela, que é o Excel. O Google tem uma forma de inteligência artificial que é o Google Sheets, que lá você consegue, por comandos, fazer a planilha que você queria, mesmo que você não saiba os comandos do Excel. Tô sabendo. Esse eu vou botar. Tá chegando pra muita gente porque é um terror o Excel, vamos falar a verdade. Pra quem domina, eu acho que é uma diversão, mas pra quem está começando, cara, é o terror. Eu tive muita dificuldade. Então agora já tem esse comando muito mais prático. Tem no Google Sheets. Gente, galera, se for novidade pra vocês, comenta aqui embaixo já.
Mas se não for, ensina pra gente também esses saques que a Rubi tá precisando. Não, essa da planilha eu preciso. Eu acho que é mais difícil do que o treino da academia, isso aí. Vou confessar pra você. Parabéns pra quem consegue dominar o Excel, mas pra quem não consegue, já tem a diquinha. E eu pensando assim, cara, quando a Alexa eu perguntava as horas pra Alexa pro comando de voz, ela me respondia e já ficava surpreso. Você imagina você ter essa disponibilidade agora no mercado de trabalho, o quanto tempo eu perdi já fazendo planilha, vendo vídeo no YouTube pra aprender o comando. Aí chegava na próxima etapa já tinha que assistir um outro vídeo. Sim. E hoje acho que diz muito sobre como que é essa nova realidade, né? Então hoje eu fico pensando como que era a tua rotina, um expediente de 8 horas, afinal, muita coisa mudou, mas 8 horas ainda é 8 horas, 24 ainda é 24. Não sei se vai mudar daqui pra frente, daqui a pouco acho que o dia vai precisar de um pouquinho mais de horas. Mas quantas coisas que a gente consegue fazer agora em menos tempo? Eu acho que é isso que você sente nessa rotina, né, não? Ele me ajuda bastante, né? Então, você acaba tendo mais tempo para criatividade, para fazer o que só a gente pode fazer também. E aí, um outro ponto, pegando o gancho aí do Excel, é a apresentação do PowerPoint, né? Ele também já tem sistemas que fazem isso pra gente. Então, você coloca lá as suas informações e fala, monte uma apresentação, e ele vai lá, traz slides com todos os pontos que você mencionou. Isso também ajuda bastante. João, você sofria na faculdade, montando seus slides, suas apresentações? Mas, o Excel era um desafio pra mim, mas o PowerPoint eu adorava. Eu colocava ali uma imagem, até porque eu preferia 1000 vezes apresentar o trabalho na frente da sala do que fazer prova. Gostava bem mais, acho que você vai perceber. E aí é sobre isso que eu queria entrar nessa pauta agora, justamente isso. Porque a gente fica pensando em tecnologia, as pessoas, entre elas e o computador, somente elas, e na verdade não. Eu acho que essas habilidades estão desenvolvendo cada vez mais para um trabalho em grupo. Vocês concordam com isso? As pessoas precisam ficar atentas às habilidades de criatividade, comunicação, relação interpessoal também, não só essa questão da tecnologia individual? Sim, eu vejo elas como um conjunto, né? Vou pegar um exemplo aí, por exemplo, de um médico. A inteligência artificial pode ajudar aí na resposta do diagnóstico, alguma coisa assim, mas quem que vai transmitir aquele diagnóstico para o paciente ainda precisa de ser uma pessoa humana, né? Então, tem coisas que, felizmente, a gente não consegue substituir, que são as nossas habilidades. E a gente tem que estar cada dia mais atento a isso, porque vai mudando, né? Então, a gente tem que ir evoluindo. Eu acho que daqui no futuro, a gente vai estar falando, igual a gente está falando do Excel, aqui a gente vai estar falando da inteligência artificial. Quando a inteligência artificial entrou, a gente achava que era assim. Então, assim, é uma evolução, né? Nós estamos aqui, né, João, com 2 mulheres que trabalham aí no universo tecnológico, trabalham com inteligência artificial, e eu queria saber quais são as contribuições, então, das mulheres neste campo de trabalho. Porque, se eu estiver enganada, me corrija, mas eu acho que é um campo ainda muito dominado pelos homens. E aí, como a atuação das mulheres, elas modificam essa área? Então, a tecnologia ou a inteligência artificial, para existir, alguém teve que dar o comando. E, majoritariamente, são homens que estão ali. Então, a mulher, o que ela pode contribuir mais? Precisa de um lado emocional. Não que nós, mulheres, só somos emocionais. Mas quem dá aquele toque de aperfeiçoamento sempre é uma mulher que está à frente. Porque é preciso ter empatia com as pessoas. Se a gente for utilizar a inteligência artificial de um modo que ela saia ali bruta, não vai interessar os direitos humanos, não vai respeitar a cor, não vai respeitar a etnia. Então, quando uma mulher está à frente dessa inteligência, ela consegue captar melhor essa necessidade de empatia com o próximo que está ali. E na hora de dar interpretação dos dados também, isso aqui serve para a minha equipe de trabalho, isso aqui é bom para eu colocar no mercado de trabalho, que não vai afetar gente que é diferente de mim. Então, a maioria das pessoas que está à frente disso são mulheres. Porque na hora da criação, como a gente já disse, majoritariamente são homens que dão os comandos ali. Então, essa parte da ética que a gente falou no começo do episódio é muito mais voltada para mulheres. E aí eu fico curiosa para saber se vocês têm algum exemplo de onde eu avalio, né? Eu verifico. Essa informação aqui, ela é mais tendenciosa, isso aqui me leva para um lugar que será que eu iria?
se não fosse conduzida por essa inteligência artificial, eu fico, na verdade, receosa. Nosso público é de jovens, né? Jovens aprendizes, e aí o receio de estar acessando tais ferramentas e sendo conduzida, às vezes, por um lado que não é tão bom, né, João? De uma informação. Eu fiz também com a Gabriela Hermani, né? Então eu fico imaginando como que fica esse cuidado também, porque há um equilíbrio ali, né? Você querer apresentar essas tecnologias, claro, existe um momento certo, um momento ideal, né? Mas para que já estejam inseridos, afinal, vai ser uma exigência cada vez maior. Eu fico pensando o quanto isso pode ser produtivo até para os estudos. Eu vejo que já tem aplicativo desenvolvido, inclusive aqui em Uberlândia, né, pode ser acessado pelo Brasil todo, de ferramentas tecnológicas de gamificação para tornar um game ali no momento de estudo. Então, tem uma pontuação, tem os desafios ali, a pessoa começa a estudar para o vestibular de uma forma mais dinâmica, sem perder ali o interesse pelo aprendizado. O que teria me ajudado bastante no meu período de vestibulando, viu? Eu acho que seria uma proposta diferente. Então já tem esses aliados, mas qual é a tua preocupação enquanto poder querer inserir aquela tecnologia, permitir que elas conheçam, afinal vai fazer parte da vida delas, mas também esse cuidado do conteúdo que está sendo apresentado? Eu acho que eu foco muito também na parte positiva, né? Então você trouxe aí a gamificação do vestibular. A gente tem o aplicativo de inglês, que ele é bem famosinho e a minha filha usa, então ele fica dando as palavras, ela tem que falar, ela tem que escrever e falar se está certo ou não. É um joguinho mesmo. E isso é muito benéfico para ela, né? Ela consegue aprender mais, é o complemento. Mas a gente tem que ficar sempre atento, porque sempre tem um anúncio, sempre tem alguma distração ali que a gente tem que ficar de olho. E muitas vezes acontece, a gente estava comentando aqui nos bastidores, do TikTok, onde que eles falam assim, se você não curtir, se você não comentar, vai acontecer uma coisa ruim na sua vida. Então, ali, a pessoa que não tem a maturidade de saber que aquilo é uma pegadinha, ela vai lá, curte, comenta, a pessoa que postou, ela vai ter um aumento aí na sua rede social e um melhor alcance. Eu fico pensando também o quanto as pessoas podem entender ainda que a rede social, essas ferramentas já podem ser usadas também para esse aprendizado, como o exemplo que você deu, o aplicativo de inglês que muita gente utiliza, eu espero, porque é uma ferramenta gratuita ali que está à disposição para as pessoas começarem a fazer essa iniciação, aprender não só uma área nova, mas já usando a tecnologia a seu favor. Está por dentro, Rubi? Porque CrossFit, professora, apresentadora, ainda dá tempo de se adaptar a essas tecnologias novas? Eu tenho que me adaptar, né, João? Como a gente falou aqui, a formação é contínua. Eu sou meio analfabeta digital também, mas já estou aqui pegando as dicas de um e de outra para poder facilitar o meu dia a dia e eu poder ficar mais livre no meu campo de criação e estratégia dos meus projetos. Bom, já aprendeu bem como utilizar essas ferramentas. E eu vou aproveitar nossas entrevistadas, tanto a Gabriela quanto a Juliana, pensando nesses ambientes. Tem gente que tem dificuldade, não adianta, é comum isso para alguns perfis. Pode até ser mais comum, mas tem gente que não quer se adaptar ou tem uma dificuldade ou outra. Qual a dica que vocês dariam para essas pessoas começarem a mudar esse viés e conseguir já, às vezes, utilizar uma ferramenta? Porque foi chegando, a gente foi usando, mesmo sem aprender, foi descobrindo coisa nova, aí era um ensinando para o outro, o avô e a avó que chegavam para pedir uma ajuda ali com o WhatsApp, isso foi acontecendo. Então tem alguma dica que vocês dariam para as pessoas começarem, além de muita pesquisa, né, começarem a se adaptar com essas novas tecnologias? Sim, acho que tem que ter muito interesse, né? A pessoa tem que ter interesse e começa pelas coisas simples da vida mesmo, vai levando ali pro seu dia a dia e aí você vai descobrindo o qual a ferramenta pode te ajudar e você vai levando para sua área de trabalho, para a área de estudo. Outra dica que eu daria é você colocar para as áreas que você gosta. Por exemplo, você gosta de CrossFit. A inteligência artificial pode trazer muita coisa do CrossFit. Então, quanto mais você tem esse interesse em algo, mais você vai ali descobrindo outras oportunidades que podem levar para outros temas. Então, assim, se você não quer se adaptar à tecnologia, começa porque você gosta. Porque sempre o que a gente gosta primeiro dá mais prazer em fazer e depois descobrir outras coisas. Então, além do interesse em saber que é necessário ter esse tipo de informação, se adaptar com essa nova tecnologia que, igual o João falou, só chegou, a gente nem viu chegar, né?
Mas é necessário a gente ter um pouco de domínio de cada coisa, mas assim, começa pelo que gosta e depois vai passando para outras áreas. Eu vou aproveitar esse momento de dicas também. Quais dicas vocês podem dar para aquelas garotas, as adolescentes, que se interessam pela área de inteligência artificial, automoção, para elas entrarem nesse mercado de trabalho? Ele é um mercado que ainda a presença feminina ela é mais baixa, né? Mas ela vem crescendo aí nos últimos 5 anos. Eu consigo acompanhar isso no meu dia a dia de trabalho e é muito bacana essa evolução. Tem vários cursos ou eventos que são destinados para as mulheres, especialmente para as mulheres. Então, às vezes a pessoa fica meio assim, é mais masculino, eu me sinto mais à vontade quando eu tô mais em volta de mulheres. Então, assim, procure esses cursos. Eu acho que é uma porta de entrada, ele é bem focado para a mulher, que a gente se sente mais à vontade. A gente consegue trocar ali, e também uma parte interessante, né, eu como mãe, vejo alguns eventos já indo para o lado assim, hoje vai ter um dia do evento só para as mulheres e vamos ter recreação, ou então uma área kids. Isso é muito bom, porque a gente acaba que vai, porque a gente vai ter onde deixar e a gente acaba aderindo mais e estando mais por dentro dessa área. Esse cuidado, né? Então eu fico pensando assim, está muito relacionado a outras áreas como as ciências, que sempre houve essa resistência, infelizmente por parte aí das pessoas que dominavam essas áreas. Então significa que esse cenário está mudando e pode ser uma boa notícia para as meninas, principalmente. Sim, com certeza. A gente tem um papel fundamental também nessa participação, né, de poder promover essa área e poder conversar, não ser esse o foco da conversa. Acho que no futuro próximo, se der certo, imagino que seja esse já. Mas lá no seu ambiente de trabalho, como é que é a configuração de uma equipe que já vem pensando nessa questão da tecnologia, da inserção dessas novas habilidades? Ela ainda é predominantemente masculina, mas eu vejo ainda levando, acho que tem que vir a gente ter cargos de liderança femininos que nos inspiram. Eu acho que isso é muito bom para quem está começando. E o papel da mulher nessa área é bem isso. Acho que além do legado técnico que as grandes mulheres vêm trazendo ainda ao longo de todo o tempo, é esse legado mesmo da gente ter uma referência. Então isso, para as meninas, para quem está começando, acho que é muito importante a gente visualizar e ter gente para a gente se inspirar. E aí isso ainda é pouco, mas eu vejo um avanço. Juliane, você tem inspirado muitos estudantes também? Você recebe essa devolutiva? Sim, eu lembro quando eu sempre conto essa história, porque foi o que me marcou para eu entender que o meu legado é passar algum valor também para as mulheres. Eu sou engenheira, então a gente já pensa que mercado predominantemente masculino. E a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista de estágio, eu era bem novinha, tipo, tinha 19, 20 anos. A moça, a psicóloga, falou pra mim assim, você acha que você consegue praticar engenharia num ambiente que só homens estão ali? Aí eu fiquei pensando, não falei, né, lógico, mas pensei, a minha faculdade é diferente da dos homens, meu conhecimento é inferior aos homens porque eu sou mulher? Aí eu falei assim pra ela, não tem medo. Porque a mesma dedicação que eu poderia estar, um homem também poderia fazer. Não passei na entrevista, mas meninas, não tenham medo de se dedicar a essa parte que é predominantemente masculina, porque nós estamos aqui, nós somos capazes, e a gente tem que mudar esse cenário, porque é nosso dever também deixar o nosso legado. Então, quanto mais mulheres você vê à frente de negócios, donas de negócios, à frente de grandes companhias, melhor, porque nós estamos aqui, nós existimos e nós também somos muito competentes para fazer essa parte. Então não deixe essa parte de você pensar que só homem consegue fazer, você também merece estar lá. Então, bora procurar estudar. Já chegamos até aqui, já entendemos muito quais são os desafios, mas principalmente as oportunidades através das inteligências artificiais, dessas ferramentas da inteligência artificial dentro dessas áreas. Eu fico pensando, na prática, isso tudo deve ter um custo praticar, né? Gabriela, tem alguma coisa que você lembra que era um desafio para vocês? E com essa inteligência artificial, com a evolução da tecnologia, vocês foram superando e olhar para trás parece ser algo tão distante, uma coisa tão diferente, mas ainda se passaram poucos anos. Ela me ajuda bastante quando eu vou para pesquisa de mercado. Então, em vez de entrar em vários sites e tudo mais, eu
oriento no que eu estou buscando e ela me traz o nome da empresa, quando começou, qual que é o diferencial, e traz até, às vezes, a pontuação dela do Reclame Aqui que ela tem na internet. Então, assim, ela vem ajudando bastante, né, nesse sentido. E é importante, nesse caso, por exemplo, o ChatGPT, que é uma das inteligências artificiais, a gente falou isso, mas é importante reforçar. A pergunta certa, as informações detalhadas podem ajudar nessa pesquisa que serve como complemento, porque o trabalho continua depois, né? Ela serve como complemento, e é bom citar também que quando você faz uma busca, a inteligência artificial ali, ela te pergunta se isso foi relevante, se está meio que certo, ela valida ali. Então, assim, ela é igual a gente, ela vai evoluindo em erros e acertos. Então, quando a gente vai dando feedback ali para aquele retorno dela, ela vai se alimentando e para uma próxima pessoa ela já vai moldar ali diferente de acordo com o seu feedback para ajudar outras pessoas. Mas é importante falar também que às vezes precisa da nossa análise, da nossa criticidade, de entender que às vezes a gente pode ser induzido. Então, às vezes, a gente vai fazendo uma pesquisa, a gente pode ter ali grandes empresas que estão predominantemente ali naquele retorno que você pediu. E às vezes você fala assim, mas peraí, não é bem assim, né? Aí você está sendo induzido, então você tem que ter aquela criticidade para avaliar, para poder saber se aquilo faz sentido ou não e dar os feedbacks, que é importante também. E na prática do mercado de trabalho, mas eu também imagino que seja inteligência artificial já mudando até a indústria cinematográfica. A gente sempre gosta de saber se tem algum filme, alguma coisa que vocês gostam de abordar, para o pessoal de casa utilizar aí numa hora livre e pegar para já entrar nesse tema. Ju, tem alguma dica? Assisti uma série que chama Black Mirror. Quando ela lançou, eu acho que, se eu não me engano, em 2017, as coisas que ela trazia, a gente pensava, nossa, isso está muito distante de acontecer. Que é de apertar o holograma da tela e você conseguir interagir no tempo real, e tecnologias que eles empregavam lá, que a gente, nossa, isso está muito longe de acontecer. Hoje em dia já está acontecendo, né? Tem aquele óculos que a Apple lançou que parece que a tendência é você andar com esse óculos agora, ao invés de você ver o estado natural das coisas, você começa a ver pelos óculos. Por quê? Porque as redes sociais estão interligadas. Então, essa série serve para a gente entender também o lado perigoso. Porque quanto mais você se pauta na tecnologia, mais você vira escravo dela, infelizmente. Porque tem até um episódio dentro dessa série que retrata que a sua vida é pautada em likes. Então, se você não atingir determinado número de likes dentro da vida que você está vivendo ali, você é um ser humano inferior. Aí causa problemas psicológicos, causa todos aqueles desgastes mentais que a gente tem, e você entender que a sua vida é pautada em curtida de outras pessoas que não estão ali no seu convívio é muito fora do padrão, né? E se a gente olhar hoje, a gente está muito pautado em likes. Então, muito admiro as pessoas que são low profile, né? Que não postam nada nas redes sociais. Porque a gente fica escravo disso. Nossa, essa foto aqui flopou, né, gente? Agora a gente fala isso, né? Que deu o quê? 36 curtidas. Falou, pô, não gostei, vou apagar. Gente, quase 36. Bota 36 pessoas dentro de uma sala pra ver se não é muita gente. Então, essa série retrata bem isso. A gente entender também que existe o lado bom, mas também o lado perigoso. E a gente tem que saber selecionar o que a gente vê à prova nessa vida, né? Mas é uma série muito interessante. É importante dizer bem, porque a gente não pode ficar refém da tecnologia. Ela serve como complemento, mas não só isso. A gente não vive a vida real, também é importantíssimo. Trouxe já, Juliana, essa mensagem para você. Rubia, quantos conhecimentos hoje, hein? Eu falei que era mais um episódio cheio de boas informações, com duas profissionais da área. Isso foi importante, né, para os nossos jovens, né, João? A ferramenta está aí, ela é boa de ser utilizada, mas tem que ter a criticidade que a Gabriela também trouxe. E olha, temos duas professoras, não sei se a Gabriela é professora também, ainda não, mas por enquanto não, duas professoras na mesa, incentivando que use como complemento. Então fica esse puxãozinho de orelha para o pessoal não abusar da tecnologia. Hoje é uma ferramenta importante, já começa a fazer essa iniciação, vai ser uma exigência do mercado de trabalho daqui para frente, é importante estar por dentro desse tema. E a gente fica por aqui. E até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigada, Gabriela e Juliana. Ele agradeço.